Capítulo 10. Gênese orgânica. Primeira formação dos seres vivos, princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos, o homem. Primeira formação dos seres vivos. 1. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles começaram. Viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, sendo dado um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde saiu esse primeiro casal? Aí está um desses mistérios que se prendem ao princípio das coisas e sobre os quais não se pode fazer senão hipóteses. Se a ciência não pôde ainda resolver completamente o problema, pode, pelo menos, colocá-lo em seu caminho. 2. Uma primeira questão que se apresenta é esta. Cada espécie animal saiu de um primeiro casal, ou de vários casais criados, ou querendo-se germinados simultaneamente em diferentes lugares? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ela ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos da mesma formação, e isso em proporções enormes, da mesma espécie sobre os pontos mais distantes do globo. Essa multiplicação tão geral e de alguma sorte contemporânea fora impossível com um tipo primitivo único. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está submetida a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Aliás, se um tipo se formou sobre um ponto, ele pode ter se formado sobre vários pontos pela mesma causa. Tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir, por analogia, da mesma lei segundo a qual se formaram e se formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda nas leis da natureza, vence-lhes os mecanismos que, à primeira vista, parecem tão complicados, se simplificarem e se confundirem na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Compreender-se-á melhor quando se der conta da formação dos corpos inorgânicos, que dela foi o primeiro degrau. 4. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Pela sua combinação, formam corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar deles um terceiro exige um concurso particular de circunstâncias, seja um grau determinado de calor, de secura ou de umidade, seja um movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas condições não existem, a combinação não ocorre. 5. Quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, ao passo que o composto que deles resulta as possui novas, diferentes das dos primeiros. É assim, por exemplo, que o oxigênio e hidrogênio, que são gases invisíveis, estando combinados quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, segundo a temperatura. Na água não há mais, propriamente falando, nem oxigênio e nem hidrogênio, mas um novo corpo. Sendo essa água decomposta, os dois gases voltam a ser livres, recobrando as suas propriedades, e não há mais a água. A mesma quantidade de água pode, assim, alternativamente ser decomposta e recomposta ao infinito. 6. A composição,
e a decomposição dos corpos ocorrem em consequência do grau de afinidade que os princípios elementares têm uns pelos outros. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Mas, colocando-se em contato com a água, um corpo tendo pelo oxigênio mais afinidade que este não a tem pelo hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido, o hidrogênio torna-se livre e não há mais a água. 7. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, quer dizer, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio são combinadas com duas de hidrogênio, em lugar de água obtém-se o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, todavia, com os mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. 8. Tal é, em poucas palavras, a lei que preside à formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio, combinado em certa proporção com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônicos, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo, tais como a litargírio, o branco de alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal, ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra de construção, os estalactites das grutas. Unida ao ácido sulfúrico, ela forma os sulfatos de cal ou gesso, o alabastro, o ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. 9. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em ponto pequeno nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas somente os seus princípios constituintes volatizados. Quando as terras calcárias e outras com o tempo se tornaram pedregosas, se depositaram na superfície. Elas não existiam todas formadas, mas no ar se encontravam, em estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Essas substâncias, precipitadas pelo efeito do resfriamento, sob o império de circunstâncias favoráveis, combinaram segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., no início, em dissolução nas águas, depois depositadas na superfície do solo. Suponhamos que por uma causa qualquer, a Terra retorne ao seu estado incandescente primitivo. Tudo isso se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fundíveis se fundiriam, todas aquelas que são voláteis se volatizariam. Depois, um segundo resfriamento traria uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam de novo. 10. Essas considerações provam o quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes do conhecimento da lei da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão com uma luz toda nova, como a astronomia e a geologia fizeram sob outros pontos de vista. 11.
Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que apresentam certas substâncias quando de sua passagem do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Essa forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar cristalizado, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 lados, terminados numa pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é o carbono puro ou carbono cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre as janelas no inverno são devidos à cristalização do vapor d'água, durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais prende-se à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas parcelas, infinitamente pequenas para nós, mas que não ocupam menos um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arranjam e se justapõem segundo a exigência de sua forma, de maneira a cada uma tomar o seu lugar ao redor do núcleo ou primeiro centro de atração e a formarem um conjunto simétrico. A cristalização não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode ocorrer. O grau de temperatura e de repouso são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, tendo as moléculas afastadas, não lhe permite condensar-se e que a agitação se opondo ao seu arranjo simétrico, elas não formariam senão uma massa confusa e irregular, e, portanto, não de cristalização propriamente dita. 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz, naturalmente, à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra todas as substâncias, vegetais e animais, compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Aqueles desses elementos que desempenham o principal papel são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Os outros aí não se encontram senão acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, o azeite, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum corpo especial que não se ache igualmente no reino mineral. 1. Nota. O quadro abaixo da análise de algumas substâncias mostra a diferença das propriedades que resulta apenas da diferença na proporção dos elementos constituintes, sobre 100 partes. Açúcar de cana. Carbono, 42.470, hidrogênio, 6.900, oxigênio, 50.630, azoto, 0. Açúcar de uva, carbono, 36.710, hidrogênio, 6.780, oxigênio, 56.510, azoto, 0. Álcool, carbono, 51.980, hidrogênio, 13.700, oxigênio, 34.320, azoto, 0. Azeite de oliva, carbono, 77.210, hidrogênio, 13.360, oxigênio, 9.430, azoto, 0. Azeite de nozes, carbono, 79.774, hidrogênio 10.570, oxigênio 9.122, azoto 0,534. Gordura, carbono 78.996, hidrogênio 11.700, oxigênio 9.304, azoto 0. Fibrina,
carbono 53.360, hidrogênio 7.021, oxigênio 19.685, azoto 19.934. Fim de nota.